Temos feito uma caminhada pelo Evangelho de João para entendermos os últimos passos e também os últimos dias de Jesus aqui na terra, antes da sua crucificação, morte e sepultamento. Hoje nós queremos ir um pouco adiante, entendendo o capítulo 18 e a parte inicial do capítulo 19. João 18 começa com a frase: tendo Jesus dito essas palavras. Aqui, na verdade, está se referindo àquilo que Jesus disse no cenáculo, naquela sala de reuniões, e também o que Jesus clamou e pediu na sua oração sacerdotal por ele mesmo, pelos discípulos, pela futura igreja que iria surgir a partir do testemunho desses homens. João nos diz que Jesus e os discípulos foram para o outro lado do riacho, ou vale de Cedron, onde existia um jardim. Mateus e Marcos identificam esse lugar como Getsêmani, e Lucas chama esse lugar de Monte das Oliveiras. Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus foi para esse monte para ali orar. João não nos diz nada sobre isso, mas há informações que os outros evangelhos não trazem. Por exemplo, para prender Jesus havia guardas romanos e também a polícia do templo, que foram alguns guardas enviados pelos sacerdotes para prenderem Jesus naquela madrugada. A narrativa como nos mostra ali, mostrando Jesus controlando toda aquela situação. Quando os soldados romanos e aqueles policiais do templo se aproximam do jardim, Jesus sai ao encontro daqueles homens e pergunta: quem é que vocês estão procurando? A quem vocês buscam? Jesus faz essa pergunta 2 vezes. E 2 vezes aqueles soldados, aqueles guardas respondem: Jesus, o Nazareno. Jesus afirma e diz: sou eu. Mas ele também diz: deixe os outros irem. Essa expressão sou eu, em grego ego eimi, mostra na verdade o poder. E não é apenas uma identificação. Jesus não está apenas dizendo sou eu. O que tem aqui por trás, na verdade, é uma relação com uma palavra do Antigo Testamento. João mostra que esse ego eimi é aquela mesma expressão que Deus usou quando do encontro com o Moisés, e o Moisés perguntou: como é que eu vou identificar ao Senhor que Deus que tu és, para que o povo então saiba que Deus que está me enviando? E lá Deus diz: eu sou. E eu sou o que sou. Deus se identifica antes da libertação, do povo de Israel da escravidão lá do Egito. Na boca de Jesus, essa expressão ego eimi tem tanta força, mas tanta força, que João chega a dizer que os soldados recuam e acabam caindo por terra, está no versículo 6. Mas por parte de Pedro tem uma certa tentativa de resistência. Ele puxa a espada e acaba cortando a orelha de um policial do templo, aqui, no caso de João, identificado como Malco. João é o único dos evangelistas que identifica o nome desse guarda, desse soldado. Mas Jesus ordena que Pedro guarde a sua espada. Lucas acaba acrescentando que Jesus curou a orelha desse homem ferido. Aqui na narrativa de João, existem alguns blocos para nós entendermos, que conta o desenrolar da prisão de Jesus. Nos versículos 12 a 14, nos é mostrado que Jesus primeiramente é levado até Anás, sumo sacerdote, que tinha sido nomeado para o cargo por Quirino, entre os anos 6 a 16 depois de Cristo. Mas ele foi deposto por Valério Grato, que nomeou no lugar de Anás a Caifás, que era genro de Anás. Mas aqui a gente percebe a grande influência e também o prestígio que Anás, apesar de ele não estar mais na função de sumo sacerdote, ainda ele tinha. Nos versículos 15 a 18, Pedro e outro discípulo seguem Jesus. O outro discípulo, que aqui não é identificado, a sua identidade não é dita,
era conhecido de Anás, por isso ele entra no pátio. Pedro, ele fica de fora, junto à porta. E ali ele acaba negando Jesus pela primeira vez. Nos versículos 19 a 24, novamente nós vemos a narrativa que se volta agora para Anás e o interrogatório que ele faz em relação a Jesus. No versículo 24, Anás envia Jesus, agora amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote de fato, que foi nomeado para essa função. João aqui não nos dá detalhes de como foi essa conversa entre Jesus e Caifás. Nos versículos 25 a 27, a cena novamente volta-se para Pedro, onde é narrado que ele nega aqui mais 2 vezes e o galo canta. Do versículo 28 até o capítulo 19, versículo 16, aqui nos é dito que da casa do sumo sacerdote Caifás, Jesus agora é enviado lá para o pretório, palácio do governo, ou o quartel-general de um governo militar romano. E ali naquele lugar, Pilatos interroga Jesus. O versículo mostra que quem levou Jesus até o palácio foram soldados, acompanhados de sacerdotes, que não entram na residência de Pilatos para não se contaminarem e assim poderem celebrar, então, livremente a Páscoa. É interessante que o evangelista João aqui, ironicamente, faz referência aos escrúpulos dos principais líderes e sacerdotes religiosos da época em relação à contaminação cerimonial, de não entrar no palácio, mas que estavam se contaminando moralmente ao mandarem matar um homem inocente. Bem, depois de que as nossas necessidades básicas da nossa vida são atendidas, talvez nada consuma mais do nosso tempo do que aquele desejo de nós mantermos a aparência, de procurarmos manter a nossa imagem, não é assim? Queremos ser amados e reconhecidos por todos. E nesse esforço de nós ganharmos o reconhecimento e a estima de outras pessoas, acabamos nos misturando com pessoas que são admiradas e reconhecidas e acabamos também nesse momento nos distanciando daquelas que são desprezadas. O Evangelho de João vai nos mostrar justamente isso. A escolha que Pedro e os discípulos fizeram quando da prisão de Jesus. Uma multidão prende Jesus e no pátio Pedro e os discípulos se misturam à multidão e esperam o desenrolar daquele julgamento que foi irregular, que acontece de madrugada, às escondidas. E se você olhar, muito bem escondido. Por isso é importante nós nos perguntarmos e que você também se pergunte. Imagine a cena e procure descrever o que você vê. Ouve, sente. E se você fosse um dos discípulos, como é que você, de fato, estaria descrevendo essa história? Segundo aspecto, procure assumir o papel de um dos soldados, relatando para sua família como foi a prisão de Jesus. Terceiro, você consegue descrever Pedro, Anás e Pilatos? Como é que nós podemos identificar esses homens? O que você falaria a respeito desses homens? O que você diria sobre eles? As personagens que confrontaram Jesus no capítulo 18 de João, eles fecharam seus corações e as suas mentes para Jesus. Justamente porque elas não queriam perder, aquele convívio com as outras pessoas. Por causa das suas ambições políticas e de seus interesses, eles, na verdade, não assumiram o risco de viverem aquilo que Jesus tinha proposto para elas. No teu coração, que ambições e autoridades, de repente, estão rivalizando com Jesus Cristo, impedindo que a tua vida seja inteiramente dedicada a Deus, a Jesus e ao seu Evangelho. Que você hoje reflita sobre um compromisso verdadeiro com Jesus,
que você viva a tua vida baseado em Jesus. E que você possa realmente ter paz, como é a proposta de Jesus, que você tenha paz e viva na paz. Entregue teu coração a Jesus. Não seja como essas pessoas, essas multidões que a gente vê por aí se afastando de Jesus, mas que você viva o compromisso de crer nele. Amém.